Olá pessoal, meu nome é Gilvan e hoje eu vou apresentar para vocês um pequeno texto do Joel Goldsmith chamado Meditação Prática Diária, onde ele fala que nós devemos praticar meditação todos os dias, se possível 2 ou 3 vezes ao dia. O certo mesmo, como ele fala, é a pessoa praticar no momento em que ela tiver uma oportunidade, tiver um tempinho, em qualquer lugar. Mas se a pessoa não encontrar esse tempo, a pessoa tira pelo menos a parte da manhã, ao meio-dia ou à tarde, né, e à noite para praticar meditação. Isso é muito importante para nos mantermos em contato com o nosso eu interior e receber as intuições que precisamos para nosso dia a dia e também para manter a alegria na nossa alma, no nosso interior. O Joel Goldsmith, ele explica a meditação de uma forma muito simples, né, neste áudio. E ele fala também que existem diversos tipos de meditação, mas que esta prática que ele recomenda é a mais importante ou talvez a mais praticada, né? Porque quando nós começamos com um texto bíblico, com uma passagem bíblica, ponderando, meditando, e depois entramos naquele silêncio procurando receber uma revelação sobre aquela passagem que nós acabamos de meditar, e aí sim é a verdadeira meditação. Porque quando nós meditamos sobre uma determinada coisa, a gente pode até não receber uma revelação naquele momento, mas a qualquer momento do dia, sem que a gente espere, vem aquela revelação sobre aquela passagem ou aquele texto espiritual pelo qual a gente meditamos. Então é muito importante que nós entramos em meditação dessa forma, ponderando, meditando, contemplando uma passagem bíblica e procurando entender o significado dela. E aí depois, mesmo que naquele momento não recebemos nenhuma inspiração, pode ficar tranquilo que quando você menos esperar, aquela revelação lhe será revelada. Isto para qualquer problema. Então, quando fazemos isto, estamos buscando a solução de qualquer problema que temos no mundo externo, estamos buscando dentro de nós. E este é o modo correto, e não procurar a solução no lado externo, porque a solução nunca está no lado externo, mas sim dentro de nós mesmos. Então, a prática da meditação é muito importante. Eu já fiz vários vídeos aqui explicando a meditação e como se deve meditar. Eu pratico essa meditação que o Joel Goldsmith nos ensina, né? Mas eu costumo variar de meditação, porque a minha principal, que eu mais me encaixo, é de simplesmente sentar, relaxar e deixar acontecer, só observar o que está acontecendo. Com isso, você não condiciona a sua mente a uma determinada meditação. Sua meditação ou sua mente fica livre para ser o que ela quiser fazer, o que ela quiser pensar, o que quiser, e você só observa. Nesse estado você se conecta com seu eu interior e compreende que você não é a sua mente, não é seus pensamentos. Quando você simplesmente senta e só observa o que passa, o que quer que aconteça, deixe acontecer, deixe fluir, só fique ali observando tranquilamente e deixe fluir tudo que tiver que fluir naquele momento. Porque uma meditação que você
Por exemplo, visualiza alguma coisa, que você usa a autossugestão, ou que você procura imaginar-se numa praia, esses outros tipos de meditação, ou observar sua respiração. Essas meditações, elas exigem concentração, e a meditação não é concentração. E além disso, a sua mente fica condicionada a isto. Em outras palavras, você está criando um estado meditativo, você está fabricando o estado meditativo. E a meditação não é uma coisa que se pode fabricar. A meditação é uma coisa que vem espontaneamente, quando nós sentamos e nos silenciando, deixando acontecer. Então ela vem a nós. Não podemos produzir a meditação. Nós podemos até utilizar a meditação nesse tipo de forma assim de visualização, de contemplação mesmo, ou de imaginar-se determinadas coisas, observar a respiração, observar o que passa no nosso corpo, concentrando, naquelas sensações que sentimos no nosso corpo. Tudo bem, mas isto é só um meio de indução. Depois disso, depois que nós sentimos a nossa mente mais tranquila, a gente devemos silenciar ali e deixar acontecer o que tiver que acontecer. Aí sim, você não condiciona a sua mente a uma determinada prática de meditação. E você também não estará fabricando a meditação. E aí o que acontece quando nós praticamos esse tipo de meditação? Quando ficamos só nesta, nós simplesmente entramos naquele estado de paz, ou melhor, produzimos a paz, fabricamos aquela paz, mas aí quando nós sairmos desse estado de meditação, todas as coisas voltam. Porque a paz foi fabricada, não foi uma paz que veio naturalmente, quando você relaxa. Quando tudo está no seu natural, tudo corre de forma perfeita, harmoniosa. O natural do homem é ser relaxado mentalmente e fisicamente. Esse é o nosso estado natural. Quando estamos relaxados mentalmente, fisicamente também, sem nenhuma tensão, sem nenhum estresse, a nossa força interior flui naturalmente e as coisas acontecem naturalmente, espontaneamente. Mas quando nós usamos artifícios que não passam de coisas do ego para produzir a tranquilidade ou produzir a paz, quando nós saímos do nosso estado de meditação, todos os problemas voltam, todas as tensões voltam, porque nós estamos no estado condicionado de meditação. É por isso que muitas pessoas são contra o que eu falo a respeito da meditação guiada, porque a meditação guiada, ela nada mais é do que uma auto-hipnose, como eu já expliquei em vários vídeos aqui. E ela simplesmente nos condiciona àquele estado de meditação. E aí quando nós saímos dessa meditação guiada, podemos ficar calmos por 1 hora, no máximo 2 horas, mas aí todas as coisas voltam. Estamos produzindo o estado de tranquilidade, fabricando o estado de tranquilidade. E isso não pode ser produzido pela mente. A mente ela pode condicionar a esse estado natural, a esse estado de tranquilidade? Pode sim, mas não é um estado fabricado. O estado natural da nossa alma, do nosso interior, é a tranquilidade. E aí quando a gente deixa tudo fluir naturalmente, essa tranquilidade também flui naturalmente. Não é uma tranquilidade, uma paz fabricada, mas sim uma paz que vem
da nossa alma, a paz da nossa própria alma que passa a se manifestar na nossa vida. Então, é por isso que eu prefiro, né? E acho também que muitas pessoas preferem simplesmente sentar e deixar acontecer, relaxar. E para dizer a verdade, nem o estado de relaxamento a gente deve forçar a acontecer. Ele tem que acontecer naturalmente. Você senta, fecha os olhos e deixa acontecer. Você vai ver que tudo vai se acalmando naturalmente. E você começa a sentir aquela paz que vem de dentro, aquela tranquilidade que vem de dentro mesmo, como um estado natural do ser que nós já somos. Então, esta é a verdadeira prática da meditação. Você pode usar outro método, como, por exemplo, observar sua respiração, ou usar um mantra, ou, por exemplo, uma passagem bíblica, meditar sobre, contemplar uma passagem bíblica, ou até mesmo a meditação guiada. Pode sim, pode usar, mas simplesmente como um estado preparativo, preparatório para você entrar no silêncio interior. Aí o que acontece? Você simplesmente, quando chega num ponto que observa que sua mente já está mais tranquila, você simplesmente para e aí deixa acontecer o que tiver que acontecer. Nestes momentos, quando você para e deixa acontecer, aí o que tiver dentro de você, no seu subconsciente, vai começar a aflorar. Então você pode começar a sentir-se agitado, nervoso, ou pode sentir até mais calma também, né? Tudo vai depender daquilo que está lá dentro de você, que vai começar a aflorar. Então, mas você simplesmente não faça nada, deixa fluir o que tiver vindo de dentro de você, deixa fluir. Porque é uma limpeza interior, uma limpeza que está sendo feita no seu subconsciente. É uma coisa normal, natural. Isto, se você continuar com a prática, simplesmente vai desaparecendo por si própria. E aí você vai começar a sentir a sua paz natural. A paz que você é em essência. Agora, uma meditação baseada só em você ouvir um áudio, por exemplo, de meditação guiada, e no momento em que o locutor ali manda você parar, abra os olhos devagar, e você para só nisso, não é meditação. Eu não sou contra a meditação guiada, mas eu sei que não é meditação, não produz um estado de paz e de tranquilidade em outros momentos da nossa vida, só naquele momento que você está ali na meditação. Então é um estado fabricado, condicionado, e aí sua mente se torna condicionada, ela não vai se acostumar com outras meditações. E se você for praticar outras meditações sem ser a condicionada que você já está, aí você vai ter problemas até você adquirir a prática nessa outra meditação. Então, para pessoas que estão iniciando, ou até mesmo para vocês que já praticam meditação há muito tempo, experimenta simplesmente sentar e ficar ali sentado, só observando o que acontece e sem forçar nada, sem procurar controlar nada, sem se concentrar em nada, só observar o que acontece e deixar acontecer, deixar fluir. Essa é a meditação não condicionada. E o que acontece nesse tipo de meditação é que você hoje pode experimentar um tipo de sensação e amanhã você pode experimentar outro tipo de sensação. Não pensa você que a meditação que você fez ontem vai ser do mesmo jeito que você fez hoje, vai fazer hoje. E também não pense que amanhã será igual. Não.
Cada dia que você pratica meditação, você sempre vai sentir algo diferente, porque vai depender daquilo que está dentro de você ou do que ocorreu durante o dia com você. Se, por exemplo, você passou um dia alegre, tranquilo, feliz, você vai ter uma prática de meditação tranquila. Mas se você teve um dia agitado, um dia que você até discutiu com outras pessoas, você não vai ter uma meditação tranquila, porque todas aquelas tensões, aqueles estresse que você passou no dia, eles vão procurar sair de dentro de você, eles vão fluir para se desintegrarem, e aí você não vai sentir a mesma coisa que você sentiu num dia diferente, que você estava tranquilo, alegre. Então, não pense que a meditação de hoje será igual a da manhã será igual de depois de amanhã. Não. Quando você senta para relaxar e meditar ali, sem procurar forçar, sem procurar lutar contra nada, sem procurar controlar nada e não se apegar a nada que vir, simplesmente deixar fluir, você sempre vai experimentar uma coisa diferente, uma sensação interior diferente. Vai depender de você. Vai ter dias que você vai entrar num estado de paz muito tranquila, muito maravilhosa mesmo, mas vai ter dias que você vai estar agitado e você pensa que você não conseguiu meditar, mas na verdade você conseguiu sim, porque todo aquele estresse, todas aquelas tensões que estavam dentro de você saiu para fora. Se você faz uma meditação hoje e consegue aquele estado tranquilo de paz, e amanhã você vai fazer a meditação e quer conseguir o mesmo estado de tranquilidade, de paz, quer que a meditação seja igual à de hoje, então você está criando, fabricando a meditação. Isso é coisa do ego, é coisa da mente, e a mente não pode meditar. Só você pode meditar na sua presença. E você pode se frustrar. Portanto, não se apegue à meditação. Deixe fluir naturalmente. O que tiver que fluir naquele momento, naquele dia, deixe simplesmente fluir. Só isto. Não precisa fazer mais nada. Não queira que a meditação de ontem seja igual à de hoje, porque aí você está condicionando-se à meditação. Isso é uma coisa da mente, é uma coisa do ego que está querendo produzir uma paz, e o ego não pode produzir isto. Isso é uma coisa que vem naturalmente de dentro da sua alma. Portanto, deixa fluir. Simplesmente isto, deixe fluir, deixe acontecer, não faça nada. E o bom da meditação é que ela mexe em coisas que vêm desde o nosso passado, desde quando éramos crianças, da nossa infância. Então, tem muitas coisas para fluir, né, de dentro de nós. A meditação é boa por causa disso, porque ela vai buscar lá no fundo tudo que está lá dentro, seja coisas boas ou coisas ruins. Ela vai buscar, ela vai limpar, ela vai fazer uma limpeza interior. Então, tem muitas coisas para ser sentida por você quando você estiver praticando esse tipo de meditação. Você vai sentir muitas coisas. Pode ser coisas boas, coisas ruins, e é por isso que muitas pessoas desistem da meditação, porque elas acham que são incapazes de meditar, sentindo tal coisa, né? Porque puseram na cabeça dela que a meditação é ela sentar, observar a respiração, observar seus pensamentos ou visualizar-se numa praia, e ela vai sentir aquela paz enorme, e a pessoa pensa que isso é verdade, aí ela vai praticar e vê que na prática não é assim, e aí
que acontece? Ela desiste. Mas ela desiste porque ela não tem a compreensão de que, na verdade, ela está meditando, mas as coisas que estão lá no seu subconsciente estão vindo à tona, para serem trabalhadas e vão desaparecer naturalmente. Então, mas quando a pessoa não entende isso, ela simplesmente desiste da meditação e acha que a meditação não é para ela. Mas é aí que ela deve continuar com a prática da meditação. A meditação é uma coisa que não pode ser fabricada, né? Então, qualquer tipo de meditação que envolva o ego, por exemplo, o ego quer ali sentir a presença de Deus, o ego quer entrar naquele estado de paz, ele está fabricando a meditação. E a meditação não pode ser fabricada. A meditação é uma coisa que vem naturalmente, porque ela é um estado natural do nosso ser. É por isso que eu recomendo essa meditação para vocês, de simplesmente sentar e ser, deixar acontecer, deixar ser, simplesmente ser o que você é naquele momento. Deixe ser. E aí sim, você entra naquele estado de ser. Não é um estado fabricado e nem é um estado falso. É um estado original. Ser, simplesmente ser ali, naquele momento que você é. Se você está nervoso, deixa fluir. Se você está calmo, deixa fluir. Tudo isso faz parte do processo da meditação. E o Joel Goldsmith, ele ensina uma boa prática, sim, porque eu já pratiquei muitas vezes, né, e pratico a mesma meditação que ele nos transmite, que é simplesmente você contemplar uma passagem, procurar entender o significado daquela passagem, que quando você pergunta o que significa tal passagem, a sua mente, ela para, porque ela não tem resposta. E quando a sua mente para, aí você entra no estado de silêncio. E aí você simplesmente fica naquele estado de silêncio ali, esperando, fica receptivo para receber a revelação. E quando chegar, você perceber que chegou o momento de parar de meditar, você simplesmente, devagar, começa a se mover, abra seus olhos e vai fazer seus afazeres diários. E aí não se preocupe, porque no momento que você menos esperar, a resposta virá, ou a solução de algum problema virá naturalmente. O importante é isso, é você entrar nesse estado de receptividade, de silêncio interior. Mas não fique só nessa de contemplar ou ficar recitando uma passagem bíblica sem, depois de um certo momento, que sua mente estiver calma, você entrar naquele silêncio. Faça a recitação bíblica, medite sobre aquela passagem e aí, depois de um certo momento, você simplesmente para e deixa fluir, deixa acontecer. Você pode até fazer como Joel Goldsmith explica, né? Ele fala assim: fala, Senhor, o teu servo te escuta. Então, quando você falar essa frase, você simplesmente para e deixa acontecer. Pronto, isto é meditação. Agora, você fazer uma meditação guiada e parar ali quando o locutor manda você parar, são meditações geralmente de 25 a 30 minutos. Ele manda você parar ali, você para e vai fazer seus afazeres. Ou você simplesmente senta, passa ali 15 minutos observando sua respiração, sente aquela tranquilidade e para e vai fazer seus afazeres. Isso não é meditação. Meditação é quando você entra no silêncio, deixando o interior. E lembrando outra coisa para vocês,
Silêncio interior não significa ausência de barulho, não significa ausência de pensamentos, não significa ausência de sentimentos. É como eu estou dizendo, você para, senta ali e deixa acontecer, porque vai vir muitas coisas, muitos sentimentos, muitos pensamentos, muitas sensações, né? Vai vir, vai fluir de dentro de você. Mas você simplesmente fica ali só observando e deixando acontecer. Isso é o silêncio, porque você não está se envolvendo com aquilo que está vindo. Não se envolva com aquilo que vier de dentro de você. Não critique, não julgue, não procure controlar, não se envolva, não se apegue, deixe acontecer. Simplesmente isto. Não pensa que a meditação silenciosa é você entrar num estado de silêncio onde você não ouve mais barulho nenhum, sua mente e seu corpo param e você entra naquele estado de paz absoluta onde você não sente mais nada a não ser a própria presença de Deus. Não existe, isso não é meditação. Você pode estar naquele estado de silêncio, tranquilo, observando muitos barulhos. Tanto que a meditação pode ser praticada em qualquer lugar, dentro de um metrô, de um ônibus barulhento, de um local que contenha muitos barulhos. Você pode praticar meditação simplesmente silenciando, só observando o que acontece, sem julgar o que acontece, sem criticar, sem procurar controlar ou mudar o que acontece. Simplesmente deixa acontecer e relaxa. E a sua mente não vai se envolver com aquilo que estiver acontecendo. Entendeu? E aí pronto, você entra no estado de paz, mesmo que você esteja num turbilhão de barulhos ou de bagunça. É assim que a meditação é. E eu tenho certeza que muitos de vocês sabem disso, né? Mas procure praticar meditação, que é melhor para vocês. Mas não se esqueça de parar depois de alguns minutos e ficar só nesse silêncio, deixando acontecer. Só isso. Escolha aquela meditação que deixa a sua mente mais calma, mais tranquila. Pode ser a observação da respiração, pode ser a observação dos pensamentos, das sensações no corpo, pode ser um mantra, pode ser a ponderação de uma passagem bíblica, mas depois você simplesmente para e deixa acontecer o que tiver que acontecer. Não procurar mais fazer nada. A meditação é simplesmente isso, é fazer nada. Nada mesmo. É o oposto de fazer. Fazer já é uma coisa da mente. Não fazer é uma coisa do ser. É uma coisa natural da alma. Então é assim que a meditação deve ser praticada. E também procure ficar nesse estado de observação durante o dia todo, em todos os momentos da sua vida. E você vai perceber que você vai adquirir o hábito. E quando você adquirir o hábito, você não precisa mais se lembrar de estar em estado de meditação. Você estará em estado de meditação de forma natural. E nada afetará você, nada entrará na sua mente, a não ser que você permita. Portanto, faça assim, procure o máximo que você puder, se observar durante o dia, o que você estiver fazendo, com quem você está conversando, o que você está caminhando, está comendo, o que você estiver fazendo no momento, observe, simplesmente observe tudo isto até você adquirir o hábito. Quando você adquirir o hábito, você então não precisa mais se esforçar ou se preocupar em manter esse estado. Ele será um estado natural para você. Então, pessoal, é isso aí. Eu agradeço a todos vocês e peço a vocês que
ainda não são inscritos no meu canal, que se inscrevam aqui no meu canal. Se vocês gostarem desse áudio e gostarem também do meu canal, consulte aí todos os vídeos que tem no meu canal, dá um like aí se vocês quiserem, clique no sininho para vocês receber a notificação de novos vídeos, que eu futuramente vou postar. E desde já agradeço a todos vocês, desejo para vocês uma ótima semana, muita felicidade, muita paz e até o próximo vídeo. A Pensky Meditações apresenta o áudio de um resumo dos ensinamentos místicos de Joel S. Goldsmith. Meditação. Prática diária. Parte 1. Existe uma essência em cada um de nós. Esta essência constitui nossa verdadeira identidade e a fonte definitiva de nossa felicidade e realização. A percepção consciente dessa verdade interior de nosso ser prepara o caminho para uma vida de harmonia e saúde. Essa verdade interior é a mesma inteligência que nos diz para respirar no momento seguinte a fim de mantermos nosso corpo, e que diz aos pássaros para voar para o sul no inverno. Não é algo de que estamos normalmente conscientes, mas é algo que mantém e sustenta nossa vida. Essa convicção permite-nos relaxar e deixar que nossa vida seja governada por esta essência ao invés de deixá-la ser governada pelas marés sempre mutantes da sorte. Parte 2. A meditação é um meio de entrar em contato consciente com esta essência e relaxar a fim de permitir que ela mantenha nossa vida sem nossa resistência consciente. Existem várias formas de meditação e cada pessoa pode experimentar uma necessidade de abordagem diferente em épocas diferentes. Existem, entretanto, alguns princípios básicos de meditação e algumas formas de entrar em contato consciente com nossa verdadeira identidade, elas são sugeridas aqui. Esse pequeno texto é baseado nos ensinamentos espirituais de Joel S. Goldsmith, e as sugestões e técnicas são aquelas que ele mesmo empregou com sucesso em sua própria vida, e na vida de milhares de pessoas que estudaram com ele. Na linguagem espiritual, meditação é oração. Oração verdadeira ou meditação não é pensarmos sobre nós mesmos ou nossos problemas, mas sim contemplarmos Deus e as atividades de Deus, a natureza do mundo que Deus criou. Cuidado para não levar nenhuma doença ou outros problemas para a meditação. Esse tempo em particular é colocado à parte, dedicado e consagrado ao pensamento sobre Deus e o universo de Deus. Nenhuma outra parte do caminho espiritual é mais importante que a meditação, porque é somente através da meditação que estamos capacitados a encontrar Deus, eu e a verdade. Não há outro caminho. Parte 3. Tempo. Não pense em um tempo predeterminado para meditar, sejam 5, 20 ou 60 minutos. Se você pensa no período de tempo, você pode começar a pensar no fim do período de meditação, em vez de deixá-lo de lado e permitir que ele se autodefina. Talvez não seja necessário que você medite 2, 3 ou 4 minutos. Por outro lado, pode levar 6 ou 7 ou 8 minutos para você chegar àquele sentimento de paz que marca o fim da meditação. É também mais fácil não meditar de estômago cheio. Parte 4. Frequência. O iniciante deve meditar 3 vezes ao dia ou, se isso não for possível, pelo menos 2 vezes ao dia, pela manhã e à noite. Gradualmente, esses períodos de meditação se tornam parte regular de nossa existência, e estamos meditando a qualquer momento e em todas as horas do dia ou da noite, algumas vezes por apenas meio segundo ou por vários minutos de cada vez, algumas vezes enquanto dirigimos o carro ou enquanto fazemos um trabalho doméstico. Parte 5. Necessidade de se entender os princípios espirituais. Para meditar corretamente, é necessário entender pelo menos uns poucos princípios da vida, a fim de que estes possam ser abrangidos pela meditação. A meditação que não traz em si a percepção consciente de um princípio espiritual pode levar a um silêncio mental sem qualquer efeito espiritual. Por essa razão você deve saber por que você está meditando, e você deve saber também que princípios deve levar para a sua meditação.
Recomenda-se que você baseie suas contemplações, especialmente no início, no estudo de um livro de princípios espirituais, tais como a edição do Novo Testamento onde são demarcadas as palavras de Jesus. Parte 6. Diferentes tipos de meditação. Existem muitos tipos diferentes de meditação e eles são como frutas deliciosas que acrescentam variedade e alimento nas diferentes situações da vida. O primeiro e mais recomendado tipo de meditação é o contemplativo. Na Bíblia nós lemos: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isso é o que acontece na contemplação, nós ponderamos ideias espirituais, mantemos a nossa mente na realidade transcendental. Existem meditações de 10 segundos para serem usadas como lembretes ao longo das atividades diárias. Existem também as meditações contemplativas mais longas de talvez 10 minutos de duração, para a contemplação da verdade e a efetiva comunhão com o Pai interior. Uma comunhão tem alguma coisa de ir e vir em sua natureza. Você fala com Deus: Obrigado, Pai, porque a tua graça está sobre mim. Depois que você tiver falado a sua prece, há uma pausa, um ouvir da voz interior: Filho, tu estás sempre comigo, tudo o que eu tenho é teu. Na medida em que orações e meditações se tornam mais e mais uma forma de vida, você descobre que alguma coisa de natureza em comum acontece. O reino de Deus, esta presença de Deus que está dentro de você, se faz conhecido por você. Eventualmente, esses momentos de reflexão interior tornam-se a substância que preenche a estrutura de sua vida. Parte 7. Preparando a meditação contemplativa. O tipo de meditação onde nós apenas silenciamos a mente não provê uma base sólida numa disciplina espiritual. Uma mente apenas silenciosa é uma mente obscurecida e não um instrumento espiritual. Apesar de que aquietar a mente, frequentemente nos dá uma sensação de paz, isso não é suficiente para que os resultados espirituais aconteçam. O silêncio experienciado durante a meditação pode não produzir resultados, porque a nossa mente não é um instrumento apropriado para traduzir as verdades espirituais mais sublimes para a nossa vida do dia a dia. No dia que se segue a essas meditações, nós ainda estamos atormentados pelas mesmas discórdias de antes, se não piores. A meditação contemplativa, como um combustível para um foguete, nos eleva para além de nossos limitados conceitos de vida. A meditação contemplativa é o segredo da demonstração espiritual e está no coração do caminho espiritual. Se você permanecer na palavra e deixar que a palavra permaneça em você, você terá resultados em abundância. O primeiro passo é permanecer na palavra. Isso acontece quando levamos uma verdade das Escrituras, uma frase, uma declaração da Bíblia para nossa consciência. Portanto, o começo é sentar-se, ficar quieto por alguns segundos e então tomar as Escrituras e ler uma frase ou parágrafo, mas não muito mais. Se você preferir, você pode simplesmente sentar-se e apenas recordar uma verdade bíblica que esteja em sua mente. A seguir, feche os olhos e pondere sobre essa verdade. Permaneça na palavra. O que significa isso? Como se relaciona com você na situação presente? Não se apresse em obter respostas a essas perguntas, mas em vez disso permita-se estar com a verdade. Alguma coisa lhe vem à mente? Não é importante se você não obtiver uma resposta, mas é importante que você dedique tempo a ouvir, caso alguma coisa venha. Após alguns minutos ponderando sobre as Escrituras, você pode dizer: Fala, Senhor, teu servo escuta. Este é o momento para o Espírito do Senhor completar nossa meditação. Nossa parte é o permanecer na palavra, e então esperamos e escutamos enquanto a palavra permanece em mim. Aquietai-vos e saibais que eu sou Deus. No silêncio o Espírito de Deus se anuncia. Apenas uns 5 minutos de escuta é suficiente. Para o principiante o total do período de meditação contemplativa não precisa ser maior que 3 a 15 minutos. Nós podemos reconhecer que a meditação se completa por um sentido de leveza, um suspiro, um sentimento de estar feito, ou um outro sentimento de libertação. Esta é a confirmação de que nós podemos relaxar, porque Deus está em cena.
Algumas vezes esse sentimento não vem, mas sentimos como o está feito. Nenhuma outra verdade vem a nós e nós nos sentimos completos. Isso também significa que é um momento de interromper a contemplação. Se quando estiver tentando meditar, lhe vierem ideias de bem ou mal, pare imediatamente e tente retornar à paz dentro de você, reconhecendo que a infinitude do Espírito não pode estar contida em conceitos de bem e mal. É o Espírito, e não o estado humano em nós que pode meditar. O estágio de meditação contemplativa é preparatório para nossa mente se tornar mais receptiva à atividade do Espírito da Verdade em nossa consciência. O estágio contemplativo serve para elevar nossa consciência enquanto chegamos ao nível de Deus. Como seres humanos, nós não recebemos as coisas de Deus. Meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor. A parte da escuta, o tempo quando estamos preparados e esperando no Senhor é a meditação propriamente dita. Mas, deixe-nos lembrar isso, é um erro frequentemente pular diretamente para o silêncio, para a meditação de escuta, sem antes termos preparado nossa mente para a verdade com um período de contemplação. Nesses casos, nós acabamos meditando em nossa própria humanidade e não no Espírito de Deus. A meditação do meu coração será de entendimento. Na meditação nós descobrimos que na tua presença há plenitude de alegria, e nos encontramos à semelhança do Todo-Poderoso. Somos então alimentados pela carne que o mundo não conhece. Parte 8. A meditação é uma experiência consciente. Aqueles que têm dificuldade em meditar e algumas vezes adormecem, não estão fazendo da meditação uma experiência consciente. Não tente parar o curso do pensamento na meditação. Não há nada errado em pensar. Na verdade, é de grande ajuda começar a meditação com alguma pergunta ou alguma ideia específica de natureza espiritual para a qual você deseje luz, e então, quando você entrar na meditação, você não irá adormecer. Pode ser que você entre em meditação para receber uma orientação para o dia. Nesse caso, você deveria levar essa pergunta para a sua meditação, e quer você fale em voz alta ou pense nela, você estará consciente do fato de que você está meditando por orientação e direção. Você não pode adormecer com a mente aberta e à espera de instruções. Você estará entrando em meditação com a ideia de receber uma revelação de Deus, uma revelação da sabedoria interior bloqueada dentro de você. Você não pode estar sonolento enquanto medita, se percebe que a meditação é uma atividade consciente da sua mente e alma. Não é uma atitude preguiçosa de sentar-se e dizer, tudo bem, Deus, vá em frente. Isso é muito do que a meditação se transforma quando vem a tentação de dormir. O estudante cai no sono enquanto está meditando, simplesmente porque ele não realiza que deveria estar consciente e alerta para receber alguma orientação interior ou alerta para ouvir a voz de Deus. Ele deveria voltar-se para dentro com a atenção focalizada em alguma verdade específica, e então esperar que Deus se revele, aqui estou, Pai, alerta e acordado à espera de tua orientação. Parte 9. Praticando a presença diariamente. Praticar a prece não significa um esforço consciência para manter Deus na consciência. A prática da presença começa a remodelar toda a sua consciência de forma que ao invés de você viver sua própria vida ou ser dependente de seu próprio conhecimento, habilidade, educação ou força física, você recorre a essa fonte, que está disponível a todas as pessoas no grau em que ela conhece a verdade. Se você não faz isso diariamente, você se coloca no mundo apenas como um ser humano, sujeito a todas as provações e tribulações do mundo humano sem orientação divina. Parte 10. Ao despertar. Comece ao despertar pela manhã, preferivelmente antes de sair da cama, com o reconhecimento, eu e meu Pai somos um, ou este é o dia que o Senhor fez, ou qualquer outra realização sobre a verdade espiritual. Tenha convicção de sua unidade com a vida universal, a consciência universal. Parar de vez em quando para relembrar alguma passagem das Escrituras ajuda a construir a consciência espiritual. Parte 11. No café da manhã. Assim que você sentir um sentimento de paz, levante-se e faça os seus preparos de higiene para o dia.
Na hora do café da manhã, de novo faça pausa momentânea para dizer: obrigado, Senhor, a terra está repleta da sua generosidade. A terra pertence ao Senhor, e tudo o que nela há. Antes de sair de casa você não pode ser de mais ajuda a alguém do que na medida da verdade estabelecida em sua consciência. Antes de sair de casa pela manhã para fazer as suas atividades, sejam elas, mercado, compras ou negócios, você deve fazer um trabalho diário de lembrar a si mesmo que você morreu para o seu sentido humano, e renasceu para a consciência infinita. Ao sair de sua casa pela manhã, lembre-se de realizar que a presença vai antes de você para tornar os lugares tortos em direitos. Quando tiver completado isso, você pode sentar-se quietamente e esperar na atmosfera receptiva criada pelo seu conhecimento da verdade, até que sinta o selo de Deus sobre você. Nessa preparação matinal, você deve dedicar 1 minuto para conscientemente libertar todos aqueles que ofenderam a você, a democracia, a justiça ou a palavra de Deus. Liberte-os. Deseje que eles sejam perdoados sem penalidades. Esteja certo de orar a Deus para abrir as mentes das almas daqueles a quem você chama de inimigos. Parte 12. Lidando com problemas. Mais tarde, algum problema pode se apresentar a você como sendo maior do que sua habilidade para resolvê-lo, e essa é uma oportunidade para relembrar: Ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito. O Senhor aperfeiçoará o que me diz respeito. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Assim você dedica 10 segundos para relembrar a verdade. Relaxando dessa forma, você está dando à presença a oportunidade de chegar e assumir o controle. Parte 13. Antes de dirigir. Você vai precisar de segundos para lembrar: existe apenas um ser e uma mente. Podem haver milhões de motoristas, mas existe apenas uma mente, a inteligência infinita, sentada atrás de cada volante, o único motorista de todos os carros. O que você mantém em sua consciência é conhecido por seu próximo. Verdades conscientemente realizadas tornam-se a regra de sua experiência. Nas suas andanças do dia, sempre que você sair de um lugar para ir para outro, seja o supermercado, ou o local de trabalho, ou mesmo para atravessar a porta de uma sala para outra, pause por 1 segundo para recordar que a presença foi antes de mim para preparar o caminho, e que a mesma presença permanece atrás de mim, como uma bênção para todos aqueles que passarem pelo mesmo caminho. No início você pode esquecer-se de fazer isso muitas vezes durante o dia, mas dando umas sacudidelas em sua memória, você eventualmente perceberá que isso se torna uma atividade estabelecida em sua consciência, e você nunca fará um movimento sem pausar brevemente para realizar a verdade. Parte 14. Recolhendo-se à noite. Assim como você começa o dia conhecendo a verdade, você também se recolhe à noite com uma atividade da verdade em sua consciência que muda a natureza do seu repouso noturno. Eu não vou dormir como um ser humano qualquer. Eu repouso na consciência divina. A atividade da verdade está viva e alerta em mim, esteja eu dormindo ou acordado. Parte 15. Receba a palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E que palavra é essa que sai da boca de Deus? Somos ensinados que o reino de Deus está dentro de nós. Entre em teu quarto, separa-se da correria do mundo e ore em segredo, no santuário do seu ser interior. Não ande preocupado, aquiete-se e receba a palavra de Deus. Esta palavra é o segredo da vida espiritual. É o que se torna carne e formas, sustenta e mantém unido o mundo inteiro. Ela vem a nós do interior. Na medida em que a tagarelice de nossa mente se cala, a voz de Deus se anuncia em uma revelação clara e sem erro. Essa revelação interior é o objetivo da vida espiritual. Sua função é a revelação da verdade dentro do nosso próprio ser, fazendo-nos alcançar uma percepção consciente da presença de Deus e da natureza de nossa verdadeira identidade. Na medida em que nos tornamos conscientes da presença do Espírito dentro de nós, cresce em nós a convicção de que nós podemos depender dela para nossa saúde, nosso suprimento e realização.
Nós então experienciamos o que nos assegura as Escrituras, que Deus sabe de que coisas necessitamos, e é do seu bom agrado dar-nos o reino. Nós realizamos que a presença de Deus vai à nossa frente para tornar os lugares tortos em direitos, e nós nos entregamos ao conhecimento de que nunca seremos abandonados ou esquecidos. Na medida em que nos tornamos mais conscientes dessa essência espiritual interior, nós aprendemos que todo o poder está dentro de nós e que não há nenhum poder exterior que possa agir sobre nós. Parte 16. Meditação de 10 segundos. Além dos longos períodos contemplativos, existem também momentos breves para nos relembrar dos princípios espirituais, e para você reconhecer que é sustentado pela inteligência invisível que sabe de que coisas necessitamos. Eventualmente, nós aumentamos esses períodos de meditação de 20 para 30 minutos a cada dia. É verdade que alguns desses momentos podem ser de 1 minuto, ou mesmo mais breves, de 10, 20 ou 30 segundos. Para praticar meditações de apenas alguns segundos de duração, você não precisa fechar os olhos, nem mesmo sentar-se. Você pode orar enquanto faz o seu trabalho no escritório, em casa, cozinhando ou cuidando da limpeza, ou mesmo enquanto dirige o seu carro. Independente do que você estiver fazendo com o seu corpo, você pode dar 10 segundos a isso: eu em Deus, e Deus em mim. Onde eu estou, Deus está. É o que basta. Depois de 1 hora, aqui onde estou está Deus, Deus está. E essa meditação também basta. Outra hora se passa, eu vivo, não pelo poder nem pela força, mas pela graça de Deus. Eu posso viver tranquilo na certeza desta graça. Mais 1 hora se passa, você pode olhar para uma árvore e realizar, dia e noite, a vida de Deus dá vida a essa árvore, e mesmo que ela pareça estéril nesse momento, essa mesma atividade de Deus é a garantia de que no tempo certo, haverá frutos em seus ramos. Apenas 10 segundos de vez em quando são suficientes para manter você conscientemente na atmosfera de Deus, para fazer cumprir as Escrituras na sua experiência, e para manter contato entre você e sua fonte. Onde quer que esteja, você deve ter de vez em quando um período de 10 segundos para lembrar: eu não sou apenas uma pessoa, eu não sou apenas um corpo, eu sou o amado Filho espiritual da infinidade. Na vida de meditação, nós nos envolvemos em todas as atividades normais que são parte do viver diário. Fazemos todas as coisas que no momento são necessárias, mas quando as retiramos de nossa mente, o resto do tempo pode ser despendido em meditação. Isso não quer dizer que estejamos meditando todo o tempo, isso quer dizer que estamos em meditação. E estar em meditação significa estar numa atitude de escuta, num silêncio interior, e não atolados em ruídos externos. Parte 17. Tornando-se estabelecidos no Espírito. É essencial que você se estabeleça no Espírito todos os dias, antes de começar o trabalho de cada dia. Aprenda a esperar a cada manhã no escuro da receptividade silenciosa, até que você sinta o Espírito dentro de você, até que você sinta essa calma descer sobre você, essa paz lhe envolvendo com um manto invisível que esconde você do mundo, os medos, os ódios e os ciúmes do mundo, que são as únicas coisas separando você do Espírito e do reconhecimento dele. Parte 18. Meditação num piscar de olhos. Existe uma maneira de nos treinarmos na prática da presença de Deus, um modo simples que todos podem praticar. É tão simples que mesmo uma criança de 6 anos pode ser ensinada, e ainda assim tão proveitosa em seus efeitos. Em cada detalhe de nossa vida nós podemos aprender a fazer uma pequena pausa e esperar um breve momento até que o Espírito entre, antes que continuemos em nossa atividade. Nessa breve pausa, estamos abrindo espaço para que o Espírito entre em cena. Nós seguimos a prática da presença em cada detalhe de nossa vida, sentando para tomar café da manhã e não tocando nenhuma comida até o piscar dos olhos. Aquela pausa momentânea que admite e reconhece o Espírito, nunca cruzando a soleira de uma porta sem esperar um segundo para a presença ir à frente, nunca atender o telefone, ir às compras, parar num balcão para comprar alguma coisa, sentar-se num restaurante sem aquela pausa momentânea para deixar ela a presença divina entrar. E assim,
Pela manhã, antes de deixar a sua casa e à noite, antes de dormir, num passo muito breve, muito doce, muito gentil, reconheça Deus dentro de você. É assim que você encontra a paz, mantendo a sua mente firme em Deus. Deus não o fará, é mantendo a sua mente firme em Deus que traz a atividade de Deus para a sua experiência. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Orai sem cessar. Parte 19. Praticando o amor divino. Crie o hábito de uma vez ao dia sentar-se em silêncio e não doando amor humano a ninguém, mas por outro lado também não tendo nenhuma emoção negativa, nem ódio, nem inveja, nem ciúmes, malícia, vingança ou indiferença. Não tenha nada disso e tampouco qualquer desejo de amar alguém. Sente-se em silêncio por um momento, e deixe o Espírito de Deus, o amor divino, fluir através da sua consciência para a sua casa, sua família, vizinhos, para a cidade, o estado, a comunidade, a nação, e finalmente o mundo. A sua graça é a suficiência deste mundo. Permita que a sua graça esteja no mundo e seja realizada em toda a consciência humana. Permita que a sua graça seja estabelecida na terra como é no céu. Permaneça em silêncio por alguns momentos enquanto o Espírito flui. Você não doou amor, você não se negou a doar amor, você não deixou ser mais amoroso, você simplesmente ficou em silêncio, e deixou a pequena voz silenciosa ser ouvida através da sua consciência humana. Parte 20. Meditação na graça. Graça é a contínua realização de Deus como a fonte de todo o bem. Ela não espera nada do homem, ela confia em Deus somente, e amorosamente aceita o bem do jeito que vier através daqueles indivíduos escolhidos para o propósito. Você vai ver que na medida em que continua nessas meditações na graça de Deus por 3 meses, 4, 5 meses ou 6 meses, olhando para cada aparência de discórdia com a lembrança da graça de Deus como sua suficiência, você começa a sentir a graça de Deus se expressando na sua experiência. Deus traz a você aquilo que você, humanamente falando, não esperava, uma sensação de bem-estar que lhe enche de uma alegria que homem algum pode tirar de você. Parte 21. Elevando-se acima do semear e colher. Estar livre do condicionamento, dos efeitos de ações passadas, pode ser simplificado realizando a cada dia, e se necessário várias vezes ao dia essa conscientização: eu de mim mesmo não posso fazer nada, seja bem ou seja mal. Eu de mim mesmo não desejo fazer nem bem nem mal, eu desejo apenas ser um instrumento através do qual o amor de Deus alcança o mundo, não o meu amor, o amor de Deus, não os meus dons, mas os dons de Deus, não a minha bondade, mas a bondade de Deus. A cada dia tenhamos a certeza de que qualquer coisa que seja de natureza negativa, que ainda esteja em nossa consciência não é nossa, é impessoal, é da mente carnal, e portanto, não pode produzir nenhum mal. Realize também que qualquer bem que esteja em nossa consciência, não é nosso bem, é o bem de Deus. Quando fazemos isso, nós estamos morrendo diariamente para nós mesmos, estamos saindo de debaixo da lei, porque agora nós não estamos semeando o mal e nem estamos semeando o bem. Portanto, nós não iremos colher o mal, nem iremos colher o bem, nós seremos os instrumentos da graça de Deus. Enquanto houver um semear e um colher, haverá um eu fazendo isso, mas no momento em que não estivermos mais semeando ou colhendo haverá apenas Deus emitindo sua luz. Parte 22. Meditação pela família. Reserve um período de 5 minutos todos os dias para meditar por um membro diferente de sua família. Comece pelo seu marido, sua esposa, um de seus filhos, ou um de seus pais, mas tome uma pessoa diferente de cada dia, por apenas 5, ou 6, ou 7 minutos. Espere até que você esteja completamente livre de outras atividades, de modo que você possa ir para um cômodo sozinho, sem interrupções de telefone, rádio, TV ou visitas. Esteja essa pessoa sabendo disso ou não, você realiza que esta presença, o Espírito de Deus, já está dentro dela. Saiba que essa essência está batendo a porta dessa pessoa para reconhecimento, para ser vista como seu verdadeiro ser. Não preste atenção à sua humanidade, o grau em que ela demonstra bem ou mal, doença ou saúde, ignorância ou sabedoria.
Nesse momento ignore tudo isso, sabendo que você a está vendo em sua verdadeira identidade espiritual. Parte 23. Meditação na luz interior. Existe um momento na sua vida e na minha, quando a escuridão está sobre nós, e nós estamos sem forma e vazios. Se nesse vazio, nós pudermos ficar bem quietos, poderemos sentir a atmosfera de Deus nos envolver, enchendo todo o nosso ser com luz. Então nos vem a certeza: eu nunca te deixarei, nem te abandonarei. Eu estava contigo antes que Abraão existisse, e embora tu não tenhas me conhecido, eu tenho te conhecido. A luz brilha. A luz brilha dentro de você, ela se move para dentro e para fora de sua alma, sua consciência, sua mente, seu espírito, seu ser, seu corpo. Houve um momento onde havia apenas escuridão, quando você era um ser humano na escuridão espiritual, um vazio, algo estéril e incompleto. E então, vindo do nada do infinito invisível, sobre a face dessa escuridão, sobre a face desse vazio, o espírito se move. Ele penetra as densidades da consciência humana e toma forma, que haja luz, e houve luz. Que haja água e houve água, que haja terra e houve terra. Que haja harmonia, e há harmonia, que haja suprimento, e há suprimento, que haja uma infinidade de bem, e há uma infinidade de bem, que a irmandade dos homens seja estabelecida sobre a terra, e a irmandade dos homens está estabelecida sobre a terra. Parte 24. Diante dos problemas. Sempre que você se vir diante de qualquer problema, seja de saúde, relacionamento ou suprimento, aqui o primeiro passo: sente-se confortavelmente, feche os olhos, coloque os pés no chão e agora se lembre que Deus está mais perto de você que a sua respiração, mais perto que as mãos e os pés. Bem aqui onde você está, a presença está. Você tem apenas que fechar seus olhos, e ficar em silêncio por um momento e o Espírito onipresente resolverá seu problema. Você não tem que expor seu problema, ou as suas necessidades. Você não tem de fazer afirmações ou súplicas. Tudo o que você precisa fazer é deixar de considerar as suas preocupações, aquietar-se por um momento e lembrar-se que a inteligência onipresente é a inteligência do seu próprio ser. Ela sabe que você está recorrendo a ela e a que propósito você o está fazendo. Seja paciente por um minuto e o Espírito, ele mesmo, assumirá o controle. Isso foi comparado a uma estação de rádio. Deus está sempre falando com você, revelando as respostas para cada problema, mas você não pode recebê-las a menos que esteja conectado, sintonizado, para aceitá-las. Você não tem que falar com Deus, mas você precisa ter períodos do dia ou da noite para ouvi-lo. Mesmo que você possa não ouvir uma voz, lembre-se que apenas abrindo seus ouvidos ficando em silêncio por um minuto ou dois, você permite que Deus entre nesse vácuo que você criou. Volte-se para dentro, aquiete-se, escute, e ouça. Em todas as tentativas, o ouvido interior deve estar aberto, alerta, receptivo e responsivo, e é essa escuta e esse ouvir constante, e a obediência a essa voz interior da verdade que faz a sua alma estar viva. É completamente inútil esperar que as coisas do Espírito venham para a sua experiência, exceto na proporção da sua escuta e do seu ouvir, na medida em que você obedece mantendo sua mente sintonizada em Deus, reconhecendo-o em todas as maneiras enquanto ora sem cessar. A presença do seu verdadeiro eu está sempre disponível, mas apenas na proporção do seu esforço individual em buscar, requerer, escutar e ser receptivo ao seu próprio interior. Nessa proporção você alcança o viver partindo do centro de seu ser. Parte 25. Meditação é uma experiência viva. As amostras de meditações dadas nesse texto são apenas exemplos do tipo de revelação que cada pessoa que se dedica à meditação irá experimentar. Elas não pretendem servir como afirmações nem fórmulas a serem repetidas mecanicamente, mas apenas ajudar a acordar o adormecido sentimento da alma interior. As Escrituras trarão à mente infindáveis tópicos para meditações contemplativas, cada uma com seu próprio senso de realização e alegria. Cada meditação é uma experiência individual e não devemos sequer nos preocupar como a realização da presença irá aparecer ou que forma ela irá tomar.
Na meditação você não deve, necessariamente, entrar no seu reino interior com a intenção de resolver problemas, curar doenças, livrar-se de pecados ou mesmo solucionar dificuldades. A meditação deve ser realizada somente no intuito de buscar o reino de Deus, e deixar Deus agir, e assim todas as coisas necessárias virá de acréscimo à sua vida. Um dos nossos maiores problemas é querer resultados imediatos, e isso é um obstáculo para nossa meditação e desenvolvimento espiritual. Não busque resultados instantâneos, seja paciente. Os resultados virão inevitavelmente, assim como uma semente lançada ao solo inevitavelmente brota, cresce e dá bons frutos ao seu tempo. Boa prática a todos vocês, meus irmãos, e muito obrigado. Fim do áudio do texto dos Ensinamentos Místicos de Joel S. Goldsmith. Meditação, prática diária.